29 de janeiro de 2025. A noite tranquila às margens de um rio na Índia transformou-se em uma cena que mais tarde seria considerada uma das maiores tragédias de aglomeração em massa da história moderna. Em um local onde peregrinos costumam se reunir, mais de 30 milhões de pessoas se viram comprimidas em uma única correnteza. Essa concentração de pessoas superou a população inteira da Austrália, mas ocorreu em um único lugar e em uma única noite. Essas pessoas vieram em busca de purificação, da salvação de suas almas. Acreditavam que um único toque na água sagrada lavaria os pecados de muitas vidas. Contudo, em certo momento, alguém caiu e, em segundos, aqueles que estavam por perto começaram a morrer. A causa das mortes não foi pânico, fogo ou armas. As mortes ocorreram porque havia muitas pessoas por perto. Quando a densidade da multidão atinge um ponto crítico, cada passo se torna perigoso. Essa é a principal lição que compartilharemos hoje. O Kumbh Mela é mais do que um simples festival. É um evento difícil de descrever em termos simples. A cada 12 anos, hindus de todo o mundo se reúnem na confluência de 3 rios sagrados em Prayagraj, o Ganges, o Yamuna e o mítico Saraswati. Os participantes acreditam que, durante esses dias, as águas se transformam no néctar da imortalidade. Um único banho ritual, acreditam eles, liberta a pessoa do karma de várias encarnações. Mais de 420 milhões de pessoas participaram do Maha Kumbh Mela em 2025. Esse número supera a população dos Estados Unidos e do Canadá juntas. Reconhecendo a magnitude da tarefa, as autoridades criaram um distrito administrativo separado, chamado Distrito Maha Kumbh Mela, especificamente para a organização do evento. 4.000 câmaras de vigilância com inteligência artificial capaz de detectar movimentos foram instaladas. 40.000 policiais estavam de serviço. 13.000 trens especiais foram disponibilizados e 12 km de ghats, escadarias que levam ao rio, foram construídos ao longo da costa. Esperava-se entre 45 e 50 milhões de pessoas por dia nos dias de pico. Nenhum estádio no mundo seria capaz de acomodar sequer 1% desse número. Mas na noite de 28 para 29 de janeiro, todos os preparativos se mostraram inúteis. A noite de 29 de janeiro é Mauni Amavasya, um dos dias mais sagrados do calendário hindu. Nesse dia, os devotos fazem um voto de silêncio e entram na água antes do amanhecer. À meia-noite, dezenas de milhões de pessoas de todo o país e do exterior haviam se reunido nas margens do Sangam. Idosos, crianças e famílias que haviam economizado por 12 anos para essa viagem se encontraram. As rotas oficiais estavam congestionadas e grupos de peregrinos, a quem foram oferecidas rotas alternativas, retornaram. Comitivas de autoridades abriram caminho em meio à multidão, cortando o trânsito de pedestres. Por volta da 1 da manhã, em uma das estradas que levavam ao rio, a densidade da multidão atingiu um ponto crítico. Alguém caiu. Talvez tenha tropeçado em um sapato jogado no chão. Talvez tenha desmaiado por causa do calor e da aglomeração. Talvez simplesmente não conseguisse ficar de pé. Mas naquele momento, 30 milhões de pessoas ainda não sabiam o que tinha acontecido. Aqueles que vinham atrás não viram o que havia acontecido à frente. Continuaram em frente, alheios ao obstáculo. A multidão inteira caiu sobre mim, disse a peregrina sobrevivente Renu Devi. Conforme a multidão avançava, os idosos e as mulheres começaram a empurrar. E ninguém podia ajudar. Testemunhas oculares descreveram roupas espalhadas, sandálias perdidas, cobertores e o caos impessoal que restou após a passagem da onda. O número oficial de mortos foi de 37. Fontes independentes estimam um número entre 50 e 80. Centenas sofreram ferimentos de gravidade variável. Inicialmente, as autoridades negaram a tragédia. Quando as vítimas foram confirmadas, o festival prosseguiu. Às 8 horas daquela manhã, 30 milhões de pessoas já haviam entrado na água. Esse fato levanta uma questão que muitos observadores questionam: por que tais desastres se repetem, apesar da presença de milhares de câmaras, policiais e organizadores? A resposta reside na física das multidões. Com uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado, uma pessoa ainda consegue se mover, mas não consegue mais escolher a direção. Com 5 pessoas por metro quadrado, o controle corporal fica praticamente perdido. Com 6 ou mais pessoas por metro quadrado, a pressão no peito de cada participante ultrapassa 2.500 newtons. Isso é suficiente para fraturar costelas sem nenhum impacto, simplesmente pela presença de outras pessoas por perto. Essa lei da física explica porque a multidão na Kumbh Mela se transformou em uma armadilha mortal. Os que estão na frente da multidão pressentem o perigo e tentam diminuir o passo. Os que estão atrás não o veem. Sentem apenas que ainda há espaço atrás deles e continuam avançando. A falta de informação torna-se mortal. O rio é uma fronteira rígida que não pode ser transposta. Os caminhos que levam à água são funis estreitos, convergindo para um único ponto.
O ápice do evento concentra-se em uma noite específica, em uma hora sagrada. Não se pode adiar a participação para amanhã, não se pode vir mais tarde. O poder da convicção é maior que o medo. Os cientistas consideram esses encontros religiosos a classe de eventos mais desafiadora em termos de segurança de multidões. A motivação dos participantes os torna resistentes a sinais de perigo. Quando megafones gritavam "movam-se para o outro lado", as pessoas avançavam porque o rio estava à frente, a salvação estava à frente. Esse fenómeno é único, mas os princípios de comportamento das multidões são os mesmos em todos os lugares, em shows, em estádios, em shoppings durante feriados, durante evacuações de edifícios. O que todos que planejam participar de um evento de grande porte devem saber. A primeira regra é avaliar a densidade da multidão enquanto você ainda consegue controlar o seu ritmo. Assim que o controle desaparece, você já está na zona de perigo. É importante sair antes que fique lotado. A segunda regra é evitar ir contra a corrente. A pressão aumenta exponencialmente quando você se move contra a multidão. O melhor é se mover na diagonal, lentamente, em direção à borda, a uma parede ou uma barreira. A terceira regra é levantar-se imediatamente, a qualquer custo, se você for derrubado. Uma pessoa deitada em uma multidão densa é quase invisível, e o instinto de autopreservação desaparece porque ela simplesmente não consegue parar. A quarta regra é proteger o peito. Cruzar os braços à frente do corpo cria uma pequena bolsa de ar. Isso proporciona alguns centímetros de espaço para respirar, muitas vezes o suficiente para sobreviver. A quinta regra é evitar gritar "socorro", pois gritar aumenta o pânico e acelera o esmagamento. É melhor falar alto e calmamente: "recuem, está havendo um esmagamento, por favor, recuem". Isso soa como uma ordem, não como um pedido de socorro. Ao amanhecer de 29 de janeiro, os sobreviventes do tumulto já estavam em pé na água. Rezaram, choraram e agradeceram. A festa continuou porque, para os 100 milhões de pessoas que compareceram naquele dia, a fé se mostrou mais forte que o medo. 37 famílias perderam entes queridos naquela noite. Elas também vieram em busca de salvação. A multidão não é má nem estúpida. É um objeto físico, sujeito a leis que não admitem exceções. A única defesa contra essas leis é compreendê-las antecipadamente. Em conclusão, vale ressaltar que eventos religiosos e de massa de grande escala exigem uma abordagem especial de planejamento e gestão. Os limites de densidade devem ser calculados com antecedência, rotas alternativas devem ser planejadas e a equipe deve ser treinada para responder aos primeiros sinais de superlotação. Ferramentas tecnológicas como videovigilância e análise de dados podem complementar, e não substituir, a atenção humana aos detalhes. Os organizadores devem lembrar que cada pessoa na multidão não é apenas um número, mas um organismo vivo que pode sucumbir às leis da física se seus limites individuais não forem levados em consideração. Essa tragédia na Índia serve como um forte lembrete de quão facilmente a busca humana pela purificação espiritual pode se transformar em uma armadilha mortal se as leis da física, simples, porém cruéis, forem ignoradas. Compreender essas leis, respeitar as limitações do corpo humano e tomar precauções oportunas pode salvar vidas. Esperamos que as lições aprendidas com esse desastre ajudem a prevenir incidentes semelhantes no futuro e a preservar a fé das pessoas na realização segura de seus rituais espirituais.